tenho certeza que você já imaginou se envolvendo em negócios. Muitas vezes você tem até mesmo os recursos necessários a fazer esses negócios acontecer, mas surge uma dúvida cruel. E que dúvida é essa? Como fazer esse negócio acontecer? Ou seja, como fazer com que os negócios sejam alavancados e que as coisas efetivamente sejam construídas? É claro que essa pergunta ou essa questão, ela envolve muitas coisas, muitas áreas e muitas pesquisas, ou seja, é algo complexo. Mas se nós começarmos a pensar na essência dessa questão, de como fazer as coisas acontecer, nós temos alguns problemas essenciais aos quais eu pretendo tratar aqui com você hoje, neste vídeo. Eu me chamo Wesley de Paula, eu sou professor universitário e também consultor em diversas empresas em todo o país ao longo de 26 anos e pretendo demonstrar para você, tanto cientificamente quanto com a experiência, como isso pode ser feito. Uma pergunta relevante que você talvez devesse se fazer é se você gostaria mesmo de ver esse seu negócio acontecer. Gostaria. E, diante disso, uma outra pergunta pode surgir. O que é que de essencial você deve ver para que você tenha noção se você tem chance de fazer o negócio acontecer, do negócio alavancar? Eu tenho clientes hoje que crescem 20% ao mês, mesmo na crise. Eu tenho clientes que crescem 2%, 5% ao mês, mesmo na crise. Eu tenho clientes que estão em negócios que caíram 40%, mas eles estão crescendo 10% ao ano, mesmo na crise. Como será isto possível? Algumas coisas essenciais são levadas em consideração. Eu tratarei dos 4 pontos mais relevantes que você deve levar em consideração se você quiser alavancar os seus negócios. Esses 4 pontos eles vêm sendo descobertos, pesquisados cientificamente e aplicados em negócios do mundo todo com muito sucesso. Preste bastante atenção. Ali nos anos 60, nós temos alguns pesquisadores, nos anos 60 do século 20, que ao pesquisar mercados e negócios de sucesso e negócios de fracasso, descobriram um ponto essencial para que os negócios fossem alavancados. E que ponto é esse? É o ponto da demanda. Não é possível você, mesmo tendo um excelente produto, uma excelente ideia, algo incrível a ofertar para o mercado, ofertar para ninguém, ou ofertar para um conjunto de pessoas que seja insuficiente para sustentar o seu negócio e torná-lo lucrativo e torná-lo crescente. Logo, se você quiser realmente alavancar os negócios, você deve prestar atenção neste ponto essencial. É a coisa mais relevante de todas. É você ir até o mercado em que você pretende atender e observar se esse mercado ele é suficientemente grande em termos de demanda. Se não houver demanda, não importa o que você vai fazer, não dará certo. Esse é o ponto mais relevante. É preciso, portanto, fazer pesquisas, verificar os hábitos de consumo, verificar se as pessoas realmente querem aquilo que você pretende ofertar e se existem pessoas que querem aquilo em quantidade suficiente e dispostas a pagar aquilo que você pretende cobrar para tornar o seu negócio sustentável naquele lugar que você pretende atender. Se isso não existir, infelizmente, não é possível o seu negócio existir e se tornar viável. Por incrível que pareça, eu vejo muitos empreendedores se lançarem em mercados com aquela ideia de que se o produto é bom, então ele vencerá. Nós temos
centenas, milhares de pesquisas que demonstram que isso só é apenas o iniciozinho da sua caminhada. Mas mais relevante se o seu produto, do que o seu produto ser revolucionário, do que o seu produto ser incrível, é haver mais demanda do que tudo. É só você pensar uma coisa elementar. Suponhamos que você fabrica uma coisa extremamente básica, digamos pão. E você pretende vender esse pão no lugar em que as pessoas tenham muita fome. E você precisa vender 1000 pães por dia para tornar o seu negócio viável. Se o seu pão, ou seja, a sua padaria, estiver vendendo os pães num local que tenha 100.000 pessoas que querem comprar pão e não haja concorrência, você vai vender o seu pão pelo preço que você quiser, mesmo que o seu pão não seja excelente, e as pessoas vão comprar. Mas se você for vender os seus pães num lugar que tenham outras 200 padarias, e muitas delas melhores do que a sua, com produtos melhores do que o seu, você vai sofrer muito e provavelmente não vai existir naquele lugar, porque você vai começar a perder dinheiro e então desistirá daquele lugar. Eu conheço grupos empresariais enormes, por exemplo, que evitam colocar os seus negócios em capitais, porque eles fazem pesquisas e chegam à conclusão que nas capitais há tanta concorrência, mas tanta, que ao colocar o seu negócio lá, não há demanda suficiente para sustentar aqueles negócios e o seu próprio. E então partem para lugares menores, cidades do interior, por exemplo, e que quando chegam lá nessas cidades, às vezes só tem aquela empresa, que é desse grupo empresarial, e que vende aquilo lá, e há muita gente querendo comprar e não quer viajar, por exemplo, para a capital, ou não quer comprar pela internet. Ou seja, quando você tem mais gente, ou seja, mais demanda do que oferta, tudo te favorecerá, mesmo que o seu produto não seja excepcional, mesmo que o seu produto não seja o melhor, mesmo que o seu produto não seja revolucionário, mesmo que o seu produto não seja algo que quebrou todas as regras, mesmo que as pessoas elas não sonhem com o seu produto, mas elas estarão lá comprando de você ao preço que você precisa para sustentar o seu negócio. Então essa é uma decisão muito, muito relevante. Eu já viajei por boa parte do mundo fazendo prospecção de negócios. Algumas organizações, elas me davam aquele desafio. Olha, eu tenho tal produto, eu tenho tal serviço e eu preciso vender, eu preciso de tal quantidade, a tal preço mais ou menos, e aí esse negócio se sustenta e ele vai alavancar, ele vai acontecer. Se você colocar esse produto a ser vendido num local em que não haja essa necessidade ou esse desejo por uma quantidade bastante suficiente de pessoas, você não vai alavancar os seus negócios. Não vai alavancar os seus negócios. Mas se você colocar este produto num local que tem bastante demanda, ou demanda mais do que suficiente para que você consiga alavancar os seus negócios, mesmo que você não faça grande esforço, você alavancará o seu negócio. Muitas pessoas acham que para os negócios acontecer, elas têm que fazer uma coisa mirabolante, elas precisam ter um produto excepcional, e essa é uma questão das mais relevantes. Você não precisa muito, você precisa de demanda. Esse é o ponto número 1 e o ponto mais relevante de todos, aquele que você deve ter maior observação. Em todos os lugares que eu fui nesse país e em outros também, mesmo em lugares pobres, eu sempre vi uma pessoa bem-sucedida, pelo menos uma. E normalmente é aquela pessoa que está ofertando para aquele local algo que aquelas pessoas gostariam de ter e aceitariam pagar sob determinadas condições, que era mais do que suficiente para tornar aquela pessoa bem-sucedida. Em outras palavras, não importa onde você está, importa se tem demanda.
E essa é uma questão fundamental. Se você anotou esse ponto 1, então nós podemos avançar no raciocínio. Só este ponto especificamente, se você agir diretamente nele, a sua vida profissional e a sua vida financeira, a sua vida dos negócios vão acontecer com naturalidade. Mas existem mais outros 3 pontos que vão se somando à sua condição de alavancar. Eu vou apresentar para você o ponto número 2. E que ponto é este? As pesquisas de Theodore Levy e MacGregor nos anos 60 do século XX nos mostraram, ainda que teoricamente e posteriormente eles foram se provando acertados. Eu mesmo já entrei em diversas situações em que isso se provou acertado. É a seguinte situação: nunca entre no mercado que esteja retraindo. Vou repetir para você: jamais entre no mercado em retração. Bom, aí você pode me perguntar, mas neste momento nós estamos vendo uma situação em que boa parte do país ou boa parte dos mercados, eles estão em crise, estão ocorrendo retração. Então quer dizer que se eu quiser alavancar os negócios não acontecerá nada? Não, não é bem assim, entenda. Se você estiver entrando no mercado e não num segmento, mas o seu mercado especificamente, que pode fazer parte deste segmento, você, neste mercado, especificamente, se ele estiver tendo retração, não entre neste mercado. Nunca. Tudo te desfavorecerá. Por mais que o seu negócio seja bom, que a sua proposta seja excepcional, você vai ter uma condição de desfavorecimento. Quando o mercado ele está em expansão, ou seja, ele está crescendo mais rápido do que as pessoas têm capacidade de atender, o mercado fica benevolente. O seu concorrente começa a te oferecer coisas. Olha, eu não estou dando conta de tal negócio, pega aqui também esse mercado, me ajuda aí, para ele até bom. Mas quando o mercado está em retração, o mercado fica egoísta. Então, em grande medida, além de saber se o mercado tem demanda suficiente, é relevante saber se esse mercado está se expandindo ou se esse mercado está se retraindo. Se você entrar no mercado em expansão, você será ajudado pelo mercado que quer comprar de você e também será ajudado até pelos seus concorrentes que já não dão conta de atender e começam a oferecer coisas para você. Então, há uma alavancagem de diversas frentes de ajuda para o seu negócio. Se você quiser, por exemplo, entrar em alguma coisa em que, de repente, você tem 1.000 vagas sendo ofertadas e no ano seguinte tem 1.500, no outro ano tem 2.000 vagas sendo ofertadas ou 2.000 negócios ocorrendo, é uma coisa diferente de você fazer negócios do que no mercado que ofertava 1.000 vagas ou 1.000 negócios e de repente agora ofertam 800 e agora no último ano foram 500 oportunidades e agora você está projetando 400. Então você vai fazer muito mais esforço para muito menos resultado e muitos estarão lutando para que o seu negócio desande. Para que você, ao tentar fazer alguma coisa, você, ao invés de lutar só, você vai ter que lutar contra várias forças que estarão tentando te minar, porque você estará tirando um pedaço do mercado que interessa essas outras forças. E que então é interessante te retirar ou te enfraquecer nesse mercado. Muitas vezes a gente observa só a primeira premissa que eu passei, é olhar se tem mercado suficiente, mas não observou se o mercado está expandindo ou retraindo, não é?
Então, eu sempre chego nos lugares para fazer essas pesquisas e essas questões são muito observadas por mim. Qual é a tendência desse mercado? Não é? Eu já estive em negócios em que, após os diversos levantamentos que fizemos, aquilo que nós dissemos para os nossos contratantes é que eles deveriam descontinuar-se do mercado. Ou seja, venda o seu negócio enquanto muita gente acredita em você. Enquanto muita gente acha que o seu negócio está bombando, então eles vão pagar na alta para você. Até porque vender um negócio na baixa, as pessoas vão cada vez mais desvalorizar aquilo que deveriam pagar a você. Mas quando você entra no mercado em expansão, é interessante porque, na maioria das vezes, quando o mercado começa essa rotina de expansão, as pessoas não se apercebem que a expansão está acontecendo. A maioria das pessoas, elas só conseguem enxergar aquilo que já existe. Aquilo que já existe. Por exemplo, quando começou no Brasil a expansão do mercado imobiliário, ele ocorreu fundamentalmente ali no comecinho dos anos 2000, praticamente não havia quem estivesse neste mercado. Então o mercado se expandia violentamente, haviam poucos que ofertavam seus produtos ou tinham negócios neste ramo, então aquele que entrasse no ramo e ofertasse alguma coisa tinha alavancagens incríveis, negócios com margens enormes e em grande volume. Mas aqueles que entraram ali por volta do ano 2010, 2009, mais ou menos, já entraram no mercado que tinha tendência declinante. Por que tendência declinante? Você vai e me pergunta. O mercado estava em expansão? Sim. Expansão declinante. Como é isso? Ora, se do ano 2000 até o ano 2009, 2010, mais ou menos, o mercado crescia, digamos, 10% ao ano, 5%, 6% no ano seguinte, 8% no ano seguinte, ele estava em expansão clara. Mas quando chega ali por volta do ano 2010, ele começa a crescer 8%, 6%, digamos, né? Eu não estou falando números exatos, mas são números aproximadamente assim. O mercado continuava a crescer, mas ele estava declinando o crescimento, entende? Ele crescia, mas cada vez ele crescia menos. Logo, a curva do negócio era de uma tendência de retração. E nesse momento histórico nós já estamos vendo uma retração, ou seja, o crescimento ele é negativo, há retração clara. Então nós temos que estar constantemente de olho nessa questão. Há expansão ou há retração? A tendência é de expansão, porque se houver expansão, está havendo assim, ó, crescimento constante. Se há tendência de retração, mesmo que há um crescimento, o crescimento é declinante, ele vai caindo. E quando ele vai caindo, os seus negócios vão desalavancando. Isso é uma coisa impressionantemente correta que ocorre e que, se você verificar nessa questão, você saberá até mesmo a hora de sair do mercado e fazer dinheiro com essa sua saída, porque as pessoas olham e falam assim, puxa, aquele negócio tem alta alavancagem, alta viabilidade, e ele está um pouco cansado, quer sair desse negócio, e as pessoas pagam o que for que você pedir. É claro que eu estou simplificando, mas de uma maneira geral pagariam muito por um negócio declinante. Impressionante, mas é exatamente isso. Nós temos nas revistas especializadas de negócio diversas histórias e experiências nesse sentido de pessoas que saíram de mercados claramente ascendentes, mas quando você vai ver, pouco depois das vendas, o mercado deixa de ser ascendente e fica retraindo, é porque a curva da expansão era negativa. Bom, nós então entendemos duas situações até aqui. É preciso que haja demanda suficiente para que os negócios sejam alavancados.
Mas é preciso também que essa demanda seja em expansão, para que você consiga alavancar os seus negócios. Mas existem pelo menos mais 2 conceitos fundamentais que você precisa prestar atenção. Se houver essas 2 pré-condições que eu já expliquei para você, então, fundamentalmente, o seu negócio tem muita chance. Fundamentalmente, a proposta de mercado que você está querendo efetivar tem muita chance, porque você já resolveu as 2 questões essenciais para essa alavancagem, essa sustentabilidade do negócio. O terceiro ponto que você deve prestar bastante atenção é que mesmo que haja muita demanda e que essa demanda seja em expansão, se o que você estiver propondo não for resolver um problema existente no mercado, as pessoas não comprarão o suficiente de você. É interessante porque a maior parte das pessoas que eu conheço, ou praticamente todas as pessoas que eu conheço, sempre estão me fazendo perguntas ou se propondo a fazer coisas do tipo, eu quero fazer tal coisa, o que você acha? Ou nós estamos fazendo tal coisa, o que você acha para a gente alavancar? Eu normalmente começo com uma pergunta diferente, e a pergunta é o seguinte: essa coisa que você está se propondo a fazer pretende resolver qual problema? Por trás dessa pergunta existe um conceito essencial da área estratégica mercadológica. As pessoas, os nossos clientes, eles não compram produtos e serviços da gente. Eles compram benefícios. E esses benefícios que eles compram, normalmente está centrado em um problema que você vai resolver com o seu produto ou com o seu serviço. Se o benefício que você entrega não é aquilo que as pessoas estão querendo comprar, então eu sinto muito, mesmo que o mercado esteja em expansão, mesmo que haja demanda suficiente, você estará muito mal localizado e sem alavancagens de negócio. É fácil você ver isso. Você pode ir para qualquer lugar do mundo, até mesmo no lugar mais próspero do mundo. Lá também existem pobres. Lá também existem pessoas que quebraram. Lá também existem negócios que não funcionaram. Negócios que se colocados nesses lugares, mesmo tendo muita demanda, mesmo havendo demanda em expansão, não andaram. Foco no problema. Observe aquele público que você pretende atender, qual é ou quais são os problemas que eles têm e que eles gostariam que fossem resolvidos e que aceitariam pagar aquilo que você precisa cobrar para que o seu negócio se sustente, para que o seu negócio se viabilize, para que você entre numa rota de expansão, ou seja, cada vez mais viável, cada vez mais lucrável. Quais são os problemas? Qual é o problema? Eu estava numa praia um tempo atrás, só tinha um barzinho lá. E com os amigos e a família, e eu conto de vez em quando essa história sem citar que o caso era meu, mas eu entrei no bar porque me deu sede. E naturalmente fui até o bar para comprar alguma coisa que eu achava que saciaria a minha sede. E nessa situação eu pensei em comprar uma Coca-Cola. Puxa, saciar a sede e ainda saciar a sede com um sabor. Eu acho até que a Coca-Cola não faz muito bem para a saúde, mas é gostoso para danar e saciaria a minha sede naquela situação. E eu cheguei até o bar e perguntei ao atendente, olha, tem Coca-Cola? E o rapaz do bar disse, não, tem água de coco.
eu acabei comprando água de coco mais caro do que eu gostaria, mas porque a água de coco entrega a mim um benefício central que eu gostaria que fosse resolvido naquele momento: a sede. Eu estava com sede e só havia aquele bar e só havia água de coco. E então eu comprei a água de coco porque ela estava geladinha, gostosa. Entende? Se o que você está querendo ofertar não resolver um problema que as pessoas estejam dispostas a pagar por aquilo, então não importa o que você vai fazer, não haverá alavancagem do seu negócio. Ora, se nós raciocinarmos, eu já comecei a dar uma sequência lógica para você, do ponto de vista elementar, do mais básico do básico, fazer a alavancagem do seu negócio. Passo 1, devemos ter demanda suficiente para sustentar o negócio. Passo 2, devemos ter uma demanda em expansão e tendência de expansão em crescimento. E passo 3, aquilo que você vai ofertar deve estar focado num problema ou em alguns problemas que o seu cliente quer ver resolvido, quer ver e aceita pagar para que você resolva. E é claro que se você focar nessa questão do problema, o seu cliente deve achar que aquilo que você está entregando para ele, de fato, resolve o problema. Em outras palavras, você está com foco no problema, mas achando que o que resolve é a qualidade do seu produto. Mas não é isso que tanto a prática, essa vivência que eu tenho em todos esses anos e tanto a teoria de diversos autores e pesquisadores indicam, é que, na verdade, é tão importante quanto ser, ou, segundo as palavras de Al Ries, mais importante do que ser é parecer ser. Se você não parece ser, então as pessoas acham que você não é e então não compram de você. Eu me lembro de uma forma engraçada, porque eu fui radialista durante 11 anos, eu trabalhei no Sistema Globo de Rádio em Minas Gerais, e interessante que houve uma festa certa feita, justamente porque naqueles dias se comemora o dia do radialista e o dia do médico. E então a prefeitura fez uma festa para os médicos e radialistas e eu recebi o convite para ir. E era num determinado prédio. E eu cheguei, coloquei o meu terno e fui para essa festa. E quando cheguei nesse prédio, o atendente olhou o meu convite e disse para mim assim: seja bem-vindo, doutor, é por ali. E eu subi então umas escadarias e cheguei ao segundo andar desse prédio e lá havia tudo do bom e do melhor. Caviar, bebidas as melhores possíveis, mas eu não encontrei naquele ambiente nenhum colega de trabalho e nenhum colega de outras emissoras. Eu achei aquilo tão estranho, não conhecia ninguém ali. E na parte central do prédio havia um buraco, digamos assim, um fosso, né, que dava para ver a parte de baixo do prédio. E na parte de baixo do prédio também estava ocorrendo uma festa, e eu cheguei até o gradeado e olhei assim, olha, meus colegas estavam todos lá embaixo. O que aconteceu com os meus colegas que estavam ali tomando bebidas mais simples, comidas mais simples, é que o atendente me confundiu. Ele achou que eu era médico e me encaminhou para o lugar dos médicos. E, embora eu ache politicamente meio incorreto, o fato é que aconteceu assim: a comida lá era melhor, a bebida era melhor, a festa era melhor. Então, se eu cheguei a ir para aquele lugar na confusão, porque eles acharam que eu estava naquela posição que eles achavam que eu era médico, entende? Então, se você está ofertando um produto ou um serviço que as pessoas não acreditam em você, não acham
que o seu produto entrega aquele benefício, você já perdeu o jogo. Mesmo que você esteja resolvendo o problema central. Então, entenda, você deve focar no problema e deve parecer que você está resolvendo aquele problema. É claro que só isso não resolve, e nesse momento então eu gostaria de apresentar a você o quarto ponto relevante ou o quarto ponto elementar que você precisa resolver. E que ponto é este? É o ponto dos recursos. Eu conheço pessoas excepcionais nesse país e em outros também que se propuseram a ofertar produtos e serviços, e muitos foram revolucionários, incríveis, e que realmente respondiam às 3 questões essenciais. No entanto, mesmo que eles conseguissem responder aquelas questões essenciais, eles não tinham os recursos para fazer as coisas acontecer. Então, muitas vezes a sua ideia ela é impressionante, muitas vezes o seu negócio ele é extremamente impressionante, viável, está no mercado em ascensão, em expansão, muitas vezes o seu produto consegue de fato resolver os problemas essenciais, e as pessoas veem que você resolve aqueles problemas essenciais, ou acham, acreditam em você, mas você não tem os recursos necessários. Quando nós olhamos a teoria do VBR, que é a visão baseada em recursos, nós vemos, por exemplo, que você precisa ter os recursos financeiros para fazer as coisas acontecer, os recursos humanos e os recursos, digamos, estruturais, né? Máquinas, equipamentos ou coisas estruturais que você precisa ter disponível para fazer as coisas acontecer. Eu vejo, por exemplo, todos os dias negócios em que as pessoas têm tudo a favor, mas simplesmente não pode fazer as coisas acontecer, porque se fizer, não tem os recursos para atender. Então, quando você olha para o mercado, você tem que também olhar essa questão. Para fazer esse mercado aqui acontecer, eu vou precisar de tantos recursos financeiros, tais especialidades humanas e em tal quantidade, eu vou precisar de tais equipamentos, e tudo isso eu tenho que disponibilizar em tal tempo. Então você precisa começar a raciocinar a respeito dos recursos. Al Ries fala no seu livro As 22 Consagradas Leis do Marketing, na sua última lei, a chamada Lei do Recurso, a seguinte expressão já na abertura daquele capítulo: aquele que tiver o recurso vencerá, aquele que não tiver o recurso perderá. Então, essa questão é essencial. Eu já conheci diversas organizações e diversas pessoas que conseguiam preencher as 3 questões essenciais iniciais, mas que não tinham os recursos. E numa situação dessa eu começo a pensar o seguinte: os que conseguiram fazer os recursos aparecer se deram bem. Os que não conseguiram obter os recursos não conseguiram alavancar os negócios. E eu particularmente fico pensando, eu prefiro ter 20% de um negócio que equivale a, digamos, a 10 milhões, do que ter 100% de um negócio que equivale a nada. E então, quando você se depara com a questão dos recursos, muitas vezes você é o dono da ideia, é o dono do produto, desenvolveu tudo, identificou o mercado, mas talvez você necessite arrumar sócios que tenham os recursos financeiros, ou pessoas que tenham conhecimento técnico que você não tem, porque preciso ter os recursos humanos necessários, ou pessoas que tenham as estruturas em determinado lugar que você não tem e não conseguiria ter, e então é preciso fazer uma parceria em que todos ganhem. Mas de uma coisa você pode ter certeza: seja da forma que for, se você não conseguir ter os recursos, não adianta ter as outras 3 coisas, embora elas sejam muito difíceis e raras de serem encontradas. Você chega no mercado e analisa. Muitas vezes,
Para você fazer aquela sua ideia acontecer, o seu produto acontecer, você precisa de pontos físicos que precisam estar em determinados locais aos quais você não tem capacidade nem de comprar e nem de alugar e talvez nem tenha os recursos financeiros para fazer isso. Mas existe um parceiro que tem aqueles mesmos pontos ali parados e que aceitaria conversar com você. Ou seja, em grande medida, quando você identifica os recursos que são necessários para o negócio acontecer, é preciso que você tenha uma estratégia para obter esses recursos e esteja disponível a fazer negociações para que esses recursos aconteçam. Alavancar negócios, portanto, é uma coisa que envolve muitos detalhes, complexidades, mas se você conseguir resolver esses 4 pontos essenciais, a possibilidade que te cerca aumentará exponencialmente. Resumindo, observe se há demanda suficiente para o seu negócio. Observe a tendência dessa demanda, se ela está em expansão ou se ela está em retração. Observe se o que você está ofertando resolverá os problemas que o seu cliente necessita ou deseja e se ele acha que você, com aquilo que você está ofertando, estará resolvendo o problema. E por fim, identifique quais são os recursos necessários para que você consiga fazer tudo isso acontecer e arrume esses recursos. Você praticamente terá o seu problema de alavancagem dos negócios resolvida.